Essa sexta-feira marca de fato o fim da data FIFA, porque enquanto os jogadores estavam retornando para os seus clubes, a gente ainda tinha alguns jogos de competições que a gente não trabalhava tanto. Agora, na sexta, a gente já consegue ver aqui uma equipe do Benfica, vamos falar sobre o Sporting, tem ainda uma equipe sul-americana que a gente vai comentar hoje também, mas já é o início do final de semana que pode acreditar tá lotado de jogos. Só nessa sexta-feira, no PDF de apoio, tem 164 ou 165 jogos disponíveis. Dá uma olhada, ó. Isso aqui são todas as competições que tem aqui no PDF. Então, para quem tava com saudade de jogo, ou para quem tava com saudade de jogo de equipes que você costuma trabalhar, provavelmente esse final de semana vai fazer você matar toda essa saudade. Tá bom? Vamos dar um foco maior nessa sexta-feira para o Campeonato Português. 2 líderes favoritos entram em campo, Benfica e Sporting, e o objetivo é o mesmo, a liderança do campeonato. O Sporting tem um jogo a menos, o Benfica tem um jogo a mais e obviamente precisa da vitória para continuar na cola do esporte. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 29 de março. Vamos começar o nosso planejamento às 15 horas no jogo do Benfica com o Chaves. E eu já vou fazer um adendo aqui para vocês. Eu não trabalho, pelo menos na maioria das situações, em cotações tão esmagadas como essa. Para você que está começando, se você for um trader, eu decidi seguir o caminho do exchange, eu vou trabalhar numa bolsa esportiva, na Betfair ou em outra, e eu quero entender como é que funcionam os mercados, eu quero entender como o mercado se comporta num hiper favorito, né? A gente pode chamar assim um super, ultra, mega favorito. E você pode até observar esse jogo para entender o comportamento do mercado, o peso do dinheiro. Dependendo se você tiver um nível mais avançado, no próprio Match Odds você ainda consegue trabalhar essa estabilidade do preço do Benfica, caso ele aplique aqui uma boa superioridade. Se você tiver já um avanço ainda maior de metodologia, você talvez possa trabalhar alguma coisa no mercado de resultado correto, no correct score que a gente fala, talvez a favor ou o mercado ali de goleada do Benfica. Talvez sendo um punter mais profissional, você trabalhe em alguma situação, você encontra algum valor no handicap asiático, mas é sempre bom tomar muito cuidado, porque é uma cotação de risco alto de encontrar um valor nulo, né? Ou seja, no longo prazo, se você não fizer muito bem feito, seja um back favorito, seja trabalhando num handicap asiático um pouco mais exótico, seja trabalhando a goleada, se você não trabalhar muito bem feito esse tipo de cotação, você provavelmente vai encontrar um EV nulo, né? Ou seja, você vai ganhar e perder a mesma coisa no longuíssimo prazo. Para você conseguir tirar valor, extrair valor desse tipo de cotação aí, muito provavelmente você vai ter que trabalhar muito bem. E seja ao vivo ou pré, você vai ter que tomar excelentes decisões. E é muito difícil. Agora, pode ter certeza, trabalhando esse tipo de cotação aí, seco. Vou botar o Benfica aqui, uma stake no Benfica e vou deixar correr até o final. Isso não vai te dar dinheiro. E também fazer múltipla, bingo, tripla, dupla, não vai te dar dinheiro. Porque são cotações de valor esperado negativo. Eu já fiz vários vídeos sobre isso e vou fazer vários outros para você, para enfiar na sua cachola, que esse tipo de cotação já está incluído ali no preço a margem da casa de aposta. Então, no curto prazo, vai dar aquela sensação gostosa de lucro. Foi fácil, Benfica certamente iria vencer o Chaves. E é claro, vai vencer em várias situações, principalmente em constância, né, em sequência. Mas no longo prazo, essa cotação ela foi feita para te tirar dinheiro, para dar dinheiro para as casas. Então, se você quiser ter longo prazo aqui, você precisa observar essa cotação e entender que ali dentro já tem uma pegadinha. E não adianta você multiplicar 5 jogos parecidos com o do Benfica, 3, 2, pessoa que gosta de fazer bingo com odds extremamente esmagadas para ter a sensação de que é só para completar aqui ou ali. Isso não vai te levar muito longe. Você pode ter a sensação de lucro no curto prazo, mas quando você começa a esticar para um mês, 2, 3, 4, aí você começa a perceber, poxa, aquele gráfico que estava lá em cima começa a descer, vai entrando no zero, daqui a pouco está no prejuízo, porque são cotações de valor esperado negativo, onde a cotação já foi completamente modificada pela casa de aposta para você, obviamente, perder no longo prazo. A margem dela já está por ali. Então, quando você multiplica várias cotações sem valor, de valor esperado negativo, você, obviamente, tem um valor esperado negativo na junção
do todo. É um assunto chato, claro, para você que está começando é um assunto que não faz sentido, para você que está começando é só um cara aqui no YouTube que está querendo cagar regra, para você que está começando é só um cara que fica falando um monte de merda, o bom é enfiar dinheiro no bolso, não tem problema. Olha, eu já estive no seu lugar, pode ter certeza disso. E eu não fico chateado quando vocês me xingam aqui embaixo quando eu falo sobre isso, ou quando vocês não ficam tão satisfeitos assim, mas a minha função por aqui, quando eu decidi criar conteúdo, era passar a verdade para vocês. E doa quem doer. Não é questão de cagar regra, é uma pessoa que está aqui há 12, vai fazer 13 anos, que sabe como funciona o mecanismo por trás das coisas. Então é uma área muito difícil, que foi feita, ninguém abre uma casa de aposta para dar dinheiro, ninguém é filantrópico, ninguém está querendo doar dinheiro para ninguém. Então você pode ter semanas, meses de lucro, mas a tendência é que se você não estiver fazendo as coisas certas, ou que você não aprenda a fazer as coisas certas, por mais que você ganhe 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai encher o seu peito de confiança, vai continuar fazendo isso por um longo prazo, e aí você vai começar a retornar e começar a perder dinheiro. Então sempre que eu vejo uma cotação esmagada, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, por mais repetitivo que pareça, porque sempre tem gente nova aqui no vídeo. Theo, então o que eu faço? Eu te aconselho evitar esse tipo de cotação. Se você não tem metodologia ainda no trade, se você decidiu que não é uma bolsa esportiva que você vai seguir como futuro para trabalhar, você fica longe dessas cotações. Não coloque em bilhete, não coloque em dupla, não coloque em nada. Porque se você fizer uma múltipla com valor, que já é extremamente difícil, quando você coloca uma cotação sem valor igual essa daqui dentro dela, você praticamente passa a transformar essa múltipla inteira em algo sem valor. Múltiplas foram feitas para te tomar dinheiro. Eu já fiz um estudo aqui para vocês e mostrei que tem casas de apostas que dobraram, triplicaram, quintuplicaram as suas receitas com múltiplas nos anos anteriores. Mas nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir esse tipo de coisa. Então, muito cuidado. Porém, existe um mundo, claro que existe, é por isso que essa cotação é tão esmagada, onde o Chaves pode complicar a vida do Benfica. Então vamos falar um pouquinho sobre como o Benfica vem jogando e o que ele pode ter pela frente enfrentando essa equipe do Chaves. Vamos acelerar um pouquinho porque tem gente que não gosta de vídeo longo, detalhado, tem gente que gosta de vídeo acelerado, né? Como se o que a gente fizesse por aqui fosse entretenimento. Vocês têm noção que a gente mexe com dinheiro, com tempo? E tempo e dinheiro junto? Quando a gente senta para fazer um jogo, para apostar, eu não tô brincando. Quando eu sento aqui para fazer um trade, quando eu coloco a minha stake no mercado, eu não tô de bobeira. Eu tô pensando na minha família, no rendimento que eu posso ter, controlando o risco que eu tô carregando naquela posição. Eu não tô de sacanagem, eu não tô de brincadeira. Então, a maior quantidade de detalhe que eu puder, eu vou utilizar. Ah, mas o vídeo tá longo. Não tem problema, acelera. Ah, mas eu não gosto. Não tem problema, você vai encontrar um canal certo para você no meio do YouTube. Esse vídeo, ele vai ter o tempo que ele precisar para a gente poder encontrar todas as munições possíveis para a gente trabalhar da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque esse é um planejamento feito para mim. Eu tô fazendo ele comigo mesmo aqui, para mim, junto com você. Então, a gente vai fazer junto da melhor maneira possível. Se demorar, não tem problema não. Sabe por quê? Que eu prefiro passar mais tempo colhendo detalhes e no longo prazo colocar dinheiro no meu bolso e sustentar minha família, do que correr 10 minutos aqui para te vomitar um monte de informação rápido, chegar na hora do jogo, tremer na base, não saber o que fazer quando as coisas vão contra a minha posição, não saber usar uma gestão, não saber fazer o simples, o básico, e aí começar a jogar dinheiro fora. Entende? Então eu prefiro dedicar um pouquinho mais de tempo aqui para que eu possa ter mais tempo com quem eu amo depois, de preferência, com um pouquinho de dinheiro no bolso, para que isso daqui não se torne somente diversão. Eu não tô aqui para me divertir. Quer diversão? Parque de diversão. Aqui não. Vamos lá? Vamos navegar aqui no PDF de apoio para a Liga de Portugal. Primeiro jogo, Gil Vicente Famalicão. Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente já encontra Benfica e Chaves. O Benfica vem de 7 vitórias consecutivas dentro de casa. Isso aqui realmente demonstra uma força muito grande. Foi o primeiro a marcar em quase 80% dos jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo no Estádio da Luz. Benfica ficou 54% dos jogos sem sofrer gol, além de iniciativa, mostra uma defesa muito sólida e tem 85% de vitórias dentro de casa. O Chaves, não lembro qual foi a última vez que o Chaves venceu. 100 vitórias a 4 partidas no geral, tá? Mas a última vitória do Chaves fora de casa, deixa eu ver contra quem que foi. Foi contra o Arouca, no dia 1/10 de 2023. Naquele momento, era a rodada 7. Olha que loucura. A gente já está na 27ª rodada. Isso quer dizer que o Chaves tem uma péssima campanha fora de casa, um péssimo desempenho. E é o segundo pior time, a gente consegue ver aqui, ó.
a segunda pior equipe fora de casa. Tomou uma média de 2,15, né? Uma média de 2 gols sofridos fora de casa por jogo e marcou apenas 8. Por aqui a gente já consegue entender que o Benfica provavelmente tem uma condição de abrir o placar, marcar mais do que 2 gols e talvez não sofra nenhum, dependendo da situação, porque o time do Chaves é muito frágil. Saiu na frente em apenas 23% dos jogos, ficou sem marcar em mais de 50% desses jogos e sofreu em quase todos os jogos. Enquanto o Benfica precisa de 2,1 de finalização no alvo para marcar 1 gol, o time do Chaves precisa de 7,25. Absurdo, né? Primeiro tempo, obviamente, melhor do Benfica. Não é um primeiro tempo assim de almanaque com tantas vitórias. Poderia ser melhor. Menos de 50% de vitória para um super favorito poderia ser um pouquinho melhor. Mas é uma defesa sólida, é um ataque muito mais poderoso e uma defesa diferenciada, né? Porque o Chaves toma 17 gols no primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim o Benfica se comportando como um super favorito, chega a 77% de vitória. Continua tendo poucas derrotas, poucos gols sofridos e aumenta ainda mais o número de gols marcados. O Chaves costuma marcar de cabeça com alguma frequência, então isso aqui pode ser um perigo para o Benfica, tomar um pouco de cuidado nisso daqui. Mas o time do Chaves também sofre de cabeça e o Benfica pode utilizar esse fundamento aqui para poder marcar gol. Outra coisa que o Chaves costuma sofrer, finalização de fora da área, gols de fora da área. E é possível, não vou dizer com certeza, mas é possível que o Chaves venha para cá para fazer um jogo compactado, né? Se é uma equipe péssima fora de casa, vai enfrentar um dos melhores mandantes, provavelmente o Chaves não vem para vir de peito aberto. Eles vêm para compactar bloco. E aí, com o bloco fechado, com as linhas encurtadas, com os espaços mais curtos, o Benfica vai ter que fazer jogada individual, alçar a bola na área ou finalizar de fora da área para encontrar esses caminhos. Né? 46% dos jogos fora do Chaves foram over 2,5 e a tendência aqui, se o Benfica estiver na frente o quanto antes, é que esse número de fato aumente, né? Que o Chaves saia para cima. Os principais momentos de gols das duas equipes, o Benfica marca com mais frequência no segundo tempo, final do primeiro tempo e final do segundo, mas com mais frequência ainda nos últimos 15 minutos de jogo. Os gols sofridos são pouquíssimos, então nem vale a pena mencionar porque está bem distribuído. Do lado do Chaves é uma equipe que marcou pouquíssimos gols, a maioria deles foram marcados no segundo tempo. Já os gols sofridos, a maioria deles foram sofridos no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 15 minutos. Isso é muito bom para um trader que vem para trabalhar talvez essa estabilização do preço do Benfica. Quanto antes esse gol sair, melhor pra gente. 100% dos jogos em casa o Benfica teve mais escanteios com o adversário. Isso é interessante, tá? A média de cartões do Benfica é de 1,5 e do Chaves, claro, como uma equipe mais frágil, é de 3 cartões pro jogo. O principal jogador do Benfica é o Rafa com 12 gols e 11 assistências. O segundo, o Di Maria, que estava na seleção. Vamos ver se ele já vai estar disponível. 8 gols e 6 assistências. Do lado do Chaves, o principal atacante é o Héctor Hernández Marrero, com 13 gols. Caramba, olha só. O Chaves fez, ao todo na competição, 25 gols. Só o Marrero marcou 13. Isso mostra a importância desse jogador, então verifica, faça o favor de verificar se ele vai estar disponível para jogar essa partida. Se você é um trader por aqui, se você tem metodologia para esse tipo de cotação, talvez um back favorito no primeiro tempo para aproveitar essa estabilidade. Se você não tem, eu não te aconselho a fazer nada. Se você é um trader mais avançado, que trabalha mercado de correct score, goleada, pode ser, obviamente, aplicando a sua metodologia. E se você é um punter por aqui, o melhor dos mundos seria buscar um handicap asiático. Talvez um menos 2,25, se o Benfica vencer por 2 gols de diferença, você tem metade do prejuízo. Se o Benfica vencer por 3 ou mais, você tem lucro. É arriscado, por isso, isso aqui não é uma dica, só uma opção que você tem. Porque se você trabalha handicap asiático, provavelmente você já tem metodologia para precificação e tudo mais, tá bom? Eu não sou especialista em handicap, então eu prefiro não te indicar. Em relação ao mercado de gols, sinceramente, sempre quando a gente tem um super favorito em campo, todos os mercados ficam esmagados. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Então, se você quiser trabalhar gols por aqui, óbvio que o melhor cenário é o Benfica na frente, porque o Chaves está numa draga danada. Então, ele vai sair para o jogo se ele estiver atrás do placar. Mas as cotações vão estar muito esmagadas. Então, você talvez só consiga encontrar aquela cotação que você busca bem no finalzinho. E aí, talvez o tempo de exposição que você vai comprar, vamos supor que você costuma comprar 20, 25 minutos de tempo de exposição para pegar um gol. Talvez nesse jogo do Benfica você vai ter que comprar 10, 12, entendeu? Menos minutos. E aí,
talvez valha a pena você não fazer nada, tá bom? Escolher não fazer nada também é trabalhar, é também fazer alguma coisa, tá bom? Eu, sinceramente, se fosse para trabalhar gols, escolheria um Benfica na frente e não duvido que o Benfica possa golear o jogo por aqui, principalmente se o Di Maria tiver condição de jogo, se ele voltou da seleção. E, obviamente, a gente pode ficar de olho nos outros jogadores coadjuvantes por aqui, né? O Arthur Cabral, não sei se vai ser titular. O Rafa Silva provavelmente deve finalizar bastante no gol. E o David Neres, que eu gosto muito e eu espero que não esteja lesionado para poder ajudar o Benfica também. Às 17h30, nós temos o Estrela da Amadora contra o Sport. E não se enganem, é muito parecido com o jogo do Benfica, porque a cotação do Sporting só está mais alta pelo fato dele jogar fora de casa. Se ele jogasse em casa, essa cotação também seria por volta de 1,10, 1,11. Então, sinceramente, não faz muita diferença, né? Aumenta-se um pouquinho porque o mercado valoriza essa questão de estar fora de casa. O Estrela da Amadora, nesse momento, ocupa a 13ª colocação. E não é uma equipe, obviamente, que passa tanta confiança. Tem muito mais gol sofrido do que marcado, tem o dobro de derrotas em relação a vitórias e vai enfrentar aqui o líder do campeonato, que ainda tem um jogo a menos. O Sporting pode, nesse jogo atrasado, abrir ainda uma vantagem maior de 4 pontos para o Benfica e aí caminhar em direção ao título. Mas precisa, claro, vencer os confrontos, principalmente fora de casa, né? Então vamos tentar entender, assim como no jogo do Benfica, como que o Estrela da Amadora e se o Estrela da Amadora pode complicar a vida do Sporting por aqui. O Sporting vem de 6 jogos sem derrota, fora de casa. Tinha 2 derrotas seguidas ali, depois 4 vitórias seguidas, um empate mais uma vitória. De novo aqui, líder da competição. Como visitante, é o segundo melhor visitante, atrás do Benfica, que a gente acabou de falar. O time do Sporting sai na frente em mais de 80% dos jogos fora. Isso é muita iniciativa. Não falhou em marcar em nenhum jogo, porém, já é um Sporting fora de casa que sofre com mais frequência, ok? Isso é bom a gente observar. Média de 1,25 gols sofridos por jogo fora. Então é um time que consegue entregar ofensivamente, mas de vez em quando sofre defensivamente. Olha que curioso, o Estrela da Amadora, diferente do Chaves, saiu na frente em mais de 60%, isso mostra também iniciativa. Então, por mais que o Sporting saia na frente em mais de 80%, a gente tem que respeitar o Estrela da Amadora em casa, que também mostra iniciativa. Não é uma equipe que falha tanto em marcar, não chega obviamente ao nível ofensivo do Sporting, mas não é uma equipe que falha tanto em marcar assim, porém é uma equipe que sofre quase todo o jogo, né? A média de 1,54. O Sporting precisa de 2,10 de finalização, 2,1 no alvo para marcar um gol, o Estrela já precisa de 2,78. Qual que é a diferença, Theo, do Estrela da Amadora para o Chaves? Bom, é óbvio, o Chaves precisava de 7 finalizações no alvo para marcar um gol, o Estrela precisa de muito menos, e o que isso pode complicar a nossa vida ali no trabalho, no dia a dia? Se eu estou trabalhando a favor do Sporting, e eu considero que o Sporting está numa boa marcação naquele dia, ele está roubando a bola, não deixando o Estrela da Amadora contra-atacar, eu estou num bom cenário. Agora, se eu estiver dentro dessa posição a favor do Sporting ou contra o Estrela, eu estou num cenário onde uma equipe precisa de poucas finalizações para marcar um gol e essa equipe está criando situação de perigo. Ou seja, as duas coisas estão se conectando. Eu estou permitindo um cenário e esse cenário pode acontecer, ok? É diferente de um Chaves. Pode acontecer do Chaves marcar no primeiro chute no alvo? Pode acontecer. Mas é mais difícil do que o Estrela da Amadora. Então, um contra-ataque, 2 contra-ataques podem ser letais aqui para o Estrela. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de marcação da equipe do Sporting. O primeiro tempo do Sporting tem mais vitórias e menos derrotas. Inclusive não teve nenhuma derrota. E o dobro de gols marcados, mas os gols sofridos do Estrela foram poucos. Ou talvez a gente possa criticar os gols sofridos do Sporting. Acho que não, né? Acho que a gente pode elogiar as duas equipes defensivamente, mas elogiar ainda mais o Sporting pela parte ofensiva. No segundo tempo, o Sporting cai de rendimento. Cai o número de vitórias. O número de vitórias praticamente ali, não vou dizer se iguala, mas fica bem próximo do Estrela. O número de derrotas do Sporting cresce e fica parecido com o do Estrela. O número de gols sofridos pelo Sporting dobra. A média de gols sofridos do Sporting é de quase 1 por segundo tempo. E as coisas ficam bem equiparadas em relação a gols marcados e sofridos. Claro, ainda existe uma superioridade do Sporting? Existe, mas já é bem menor do que no primeiro tempo. O Sporting marca mais gols de cabeça do que o Estrela, mas o Sporting tem sofrido finalizações de fora da área, né? Então é bom a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Como o Sporting fora de casa tem sido mais frágil defensivamente nessa temporada, 75% dos jogos fora foram over 2,5. Do Estrela, 54%. O Estrela da Amadora costuma marcar bastante os seus gols no início do primeiro
primeiro tempo e no final do segundo, e tem sofrido com mais frequência nos últimos 15 minutos de jogo. Então vale a pena ficar de olho naqueles últimos minutos da partida. O time do Sport marca com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo, e tem sofrido mais gols nos últimos minutos. Então essa zona aqui, depois dos 60 minutos, na verdade o segundo tempo inteiro, mas principalmente os últimos 30 minutos, podem sim ser critérios interessantes para a gente ficar de olho no over limite, principalmente se o jogo terminar desempatado. Média de em torno de 2.5, 2.3 de cartões amarelos para cada equipe. O principal jogador da equipe do Estrela da Amadora é o atacante Leonardo Lima, com 5 gols e 4 assistências. O João Rodrigues aqui com 5 gols. E do lado do Sporting, obviamente, Viktor Gyökeres, atacante sueco que esteve na seleção da Suécia, chegou a marcar contra Portugal no amistoso, não chegou a marcar contra a seleção da Albânia, naquele 1-0. Sinceramente, não sei se ele já está disponível, mas é provável que sim. Hoje, talvez um dos melhores atacantes em atividade no mundo. É bom ficar de olho em finalização do Gyökeres, gols do Gyökeres, é sempre interessante ficar de olho. O Pote também, o Pedro Gonçalves, com 9 gols e 10 assistências. E o Paulinho, que está com o nome errado aqui, mas o Paulinho com 11 gols e 4 assistências. Se você é um trader, é um pouco parecido do que eu falei no Benfica, mas como essa cotação está 1,25, você tem um campo de trabalho um pouco maior. Tem gente que só trabalha cotações acima de 1,20. Você vai provavelmente encontrar uma estabilidade do Sporting, uma estabilização do preço, se você tiver um Sporting muito forte na marcação. Quanto mais frouxo for a marcação do Sporting, principalmente no perde e pressiona, mais rápido vai subir esse mercado do Sporting e mais difícil vai ser se manter numa posição. Muita cautela, porque o Estrela não precisa de muitas finalizações para marcar um gol, ok? Se você é um punter por aqui, tentar buscar uma cotação do Sporting mais alta, talvez o Estrela da Amadora utilizar essa fragilidade defensiva do Sporting para conseguir marcar um gol. Lembrando que o Estrela também costuma sair na frente do placar, tem iniciativa. Se o Sporting estiver atrás do placar, dá para você pensar em buscar uma virada, pode ser interessante. Se estiver muito para o final, talvez uma dupla chance pode ser interessante. Theo, eu não acredito que o Sporting vai tomar um gol. Beleza, então você pode tentar esperar o Sporting ter dificuldade, talvez lá pro minuto 60, 70, tentar buscar uma cotação um pouco mais alta de vitória por aqui. Pro mercado de gols, não necessariamente o Sporting precisa estar na frente, porque o Estrela sofre bastante gol, mas o Sporting também. Só o fato do jogo estar desempatado já é mais interessante pensar em gols, tá? O 2,5 por aqui já tá numa cotação um pouquinho mais alta do que no jogo do Benfica, mas ainda é uma cotação esmagada, porque a gente tem um super favorito em campo. Tá bom? Nas opções de jogos extras para essa sexta-feira, aproveitando já para você ir esquentando os motores para o final de semana, tem mais jogo aqui em Portugal. O Gil Vicente enfrenta o Famalicão. À noite tem o River Plate contra o Huracan. Bom jogo, hein? Bom jogo. River Plate está aqui na liderança do Grupo A e na liderança geral. Não, na liderança geral não. Está na terceira colocação geral. O Lanús e o Godoy Cruz. O Lanús que já jogou, tem uma partida a mais. O Lanús está na frente do River Plate, mas o River ainda não perdeu nessa temporada. Então vale a pena ficar de olho. Pelo menos nessa competição vale a pena ficar de olho. Além disso, tem Bristol City e Leicester Championship. Sempre bom acompanhar o Leicester nesse caminho de volta para a Premier League. Muito provavelmente vai voltar. Watford Leeds. Também gosto muito de acompanhar o Leeds. Tem Lille com trava-língua. Aqui na França tem o Cádiz e o Granada, também é um bom jogo, e já vai esquentando porque final de semana vai ser bem tenso e aí o nosso planejamento vai ser bem grande, né? Se você não gosta, enfim, a gente, como eu falei, eu não tô aqui para brincar, então o maior número de informação que eu puder pegar, eu vou pegar, e se eu puder compartilhar com você, eu vou compartilhar. E é claro, eu quero a sua ajuda aqui nos comentários também. Se eu deixei passar alguma coisa, você que sabe alguma coisa sobre o time do Estrela da Amadora, sobre o time do Chaves, comenta aqui. Afinal de contas, é uma forma que você tem de me ajudar e ajudar outras pessoas que participam diariamente desse planejamento. Fica com Deus, muito obrigado. Desculpa se eu fui um pouco rude, grosso, não é a minha intenção. Vocês sabem que a minha preocupação com vocês é muito grande, porque a gente está numa área muito perigosa e a gente tem que sempre pensar que atrás da gente, lá ele, tem sempre alguém, principalmente pessoas que a gente ama muito, que contam com o nosso tempo e contam também com a nossa saúde emocional. E estar aqui perdendo tempo, ou estar aqui levando isso como brincadeira, na sacanagem e deixando de ficar com o que a gente ama, é melhor não estar. Então, se for para deixar quem a gente ama, para sentar aqui no computador, ficar na frente de um celular, para fazer a aposta, que seja da melhor maneira possível, ok? Até amanhã.